Olá, mundo condominial. Meu nome é Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje é com você, gestor, síndico condominial. Eu quero olhar bem na câmera, olhar bem para você e fazer uma pergunta. O seu certificado de corpo de bombeiro do seu shopping, do seu condomínio, tá em dia? Você tem certeza? Olha que eu tô olhando para você, hein? Mas pra gente tirar essas dúvidas e saber exatamente quem tá em dia e quem não está, e tirar dúvida para poder regularizar a sua situação, hoje trouxemos aqui Vitor. Da empresa União Consultoria Oficial. Vitor, por que eu deixei o Marcelo te apresentar? Porque o Marcelo vive falando de você. E ele vive falando assim, cara, meus certificados dos prédios que eu tô botando em dia. Então eu deixei o Marcelo hoje apresentar justamente porque o Marcelo vive falando seu nome. Sempre que eu vou falar alguma coisa, ele fala assim. Sempre no começo do ano, a gente sempre pede o Vitor para que ele faça o levantamento de todos os nossos condomínios para saber se os certificados estão todos eles em dia. Então, para você de casa e para o Vitor, muito obrigado pela presença hoje. Eu tenho certeza que vai ser um papo super instrutivo e que eu tenho, assim, convicção de que se o pessoal daqui não sair hoje com mais conhecimento técnico sobre isso, o pessoal tá doido. Esquece. Então vamos começar? Podemos? Podemos começar, é um prazer, né? Estar aqui com vocês para poder nós Prazer nosso, debatermos sobre esse assunto tão importante que hoje vem sendo aí tão debatido diante das catástrofes, né? Dentro do Shopping Tijuca, que houve fatalidades, né? Perdemos lá duas vítimas, né? Duas vidas se foram ali. E esse papo eu tenho certeza que vai gerar bastante conhecimento, tirar bastante dúvidas aí das pessoas, de todos os gestores de condomínios. E eu acredito que sairemos daqui hoje com a nossa mente um pouquinho mais aberta. A gente falou da União também, né? Mas existe outra empresa também, né? Sim, tem uma de extintores, né? Sim, tem a Futura Extintor, que é uma inovação de extintores aí que a gente está trazendo pro público, né? Que são extintores fabricados de alumínio. Então, assim, você vai ter uma maior leveza, né, na hora de utilização. Então, assim, o nosso objetivo hoje não é só apagar o incêndio, é oferecer um material de qualidade, com mais durabilidade, que você não vai ter problemas de corrosão no casco dele, você vai ter uma durabilidade de 5 anos para poder estar fazendo a troca dele. Então, assim, tudo isso aí a gente vai estar debatendo hoje, trazendo para vocês esse conhecimento, essa experiência maravilhosa. Perfeito. Antes de qualquer coisa, esses extintores que você acabou de explicar, de alumínio, mais leveza, mais agilidade, para poder deslocar com ele, já está em uso já? Já está tudo aprovado, o Inmetro já liberou a utilização dele, a gente já começou a produção dele, o P1 e P2, né? Vocês vão lembrar que até 2015 era obrigatório termos esses extintores dentro do carro, então ele deixou de ser. Então, quando nós começamos o projeto, a ideia era o quê? Colocar dentro das residências um pequeno extintor com uma capacidade, né, menor, um pouco menor, porém, para você apagar um incêndio ali no teu fogão, no teu micro-ondas, numa parte elétrica, um princípio realmente de incêndio. Esse extintor ele vai vir com manual de instrução, uma coisa muito tranquila que o idoso, que um jovem, uma mulher, uma cozinheira, vai conseguir ter uma instrução e uma tranquilidade para estar utilizando esse extintor no caso de sinistro e também visando as embarcações, né? O lado offshore, de você ter um extintor dentro de uma embarcação que ele não sofre corrosão devido às maresias, o mau tempo, correto, né? O sol, a chuva que os barcos enfrentam aí dentro dos nossos mares. Então esse extintor você consegue colocar ele, adaptar ele dentro de um jet ski, por exemplo. Caramba. Aqui no Rio de Janeiro a gente de vez em quando vê uns vídeos passando ali no canal da Barra, jet ski pegando fogo. Esse problema acabou, porque a pessoa vai ter ali fácil acesso a um extintor e combater e não perder o seu bem material. Assim que você tiver esse extintor em mão já, para poder fazer a comercialização dele já pronto, eu vou me comprometer aqui a Olá Mundo Condominial, receber um extintor seu nesse caso, para a gente fazer um vídeo instrutivo, para a gente divulgar para os clientes, para os nossos associados, para todo mundo, mostrando uma pessoa utilizando ele, e a gente vai divulgar a utilização desse extintor. Perfeito. Deixa eu até aproveitar, não era a gente tá com fogo com condomínio. A gente tá com a gente saber como vai funcionar, mas eu não sei nem se... vou mudar um pouco, já que a gente entrou falando que não seria falando de extintores, você poderia brevemente explicar qual a diferença dos extintores AP? Agora mudou, que era o AB, agora você tem um ABC, CO2. E para que serve para cada um deles? Logo que a gente já começou falando de extintores, você falou para dentro de casa. Para dentro de casa, qual seria o tipo de extintor? O mais adequado é você utilizar o ABC, pó químico ABC, porque ele vai abranger todas as classes, né? Todas as classes. Na verdade, as 3 classes, né? Porque nós temos mais de 3 classes. Verdade. Então, assim, você vai conseguir apagar o incêndio que o classe A
apaga, que é o água, que o classe B apaga, que no caso a gente tem o CO2, que é A e B, Sim. né? Que, na minha opinião, é de grande valia, é de grande eficiência, mas eu acho que, no meu conceito, uma opinião minha pessoal, né? Eu respeito as demais, é um extintor para mim ultrapassado, porque um idoso ou uma pessoa de frágil estrutura física falando, não consegue operar, né? Perfeito. manusear aquele extintor com uma eficácia devido ao peso dele. Entendi. Então, hoje, as pessoas não têm esse conhecimento tão grande da utilização do extintor que hoje nós chamamos aí o P6, que é o POABC, né, o PQS, Sim. que tem as 3 classes dentro dele. Custo-benefício não se compara ao CO2 Sim. e a classificação dos 3 classes de incêndio ali, que é superior ao CO2. Então, assim, o POABC ainda é muito mais leve, né? E a gente está na iminência de já está com um projeto pronto da gente avançar para poder colocá-lo mais leve ainda do que hoje. Então, se encontra. deixa eu só tirar uma dúvida. Então, assim, hoje, dentro dos nossos condomínios, nós temos o AP, que é água pressurizada, nós temos o PQS, que é o pó químico, e nós temos o CO2. Sim. Esse ABC, ele Supre o CO2. Supre os 3? Os 3. Os 3. Então, na verdade, hoje, se eu tirar todos os extintores hoje, o AP, o PQS, o CO2, e transformar tudo para o ABC, eu estou dentro das normas técnicas? Depende. Depende do projeto, né? Existe um projeto Depende do que determina. está desenhado no teu projeto, do que está qualificado no teu projeto, porque você precisa seguir aquilo dali. Entendi. Entendeu? Você não pode simplesmente trocar o tipo de extintor Exatamente. sem alteração aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Entendi. Exatamente. Perfeito, Entendeu? então. Perfeita Na colocação. verdade, quando a gente pensa em incêndio, já que a gente está levando para o lado primeiro da auxílio à pessoa de casa, Sim. né? As pessoas têm que entender que quando a gente diz que, por exemplo, uma base de água não serve para apagar qualquer incêndio, é porque um incêndio elétrico, por exemplo, ele se torna um perigo. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora, qual é o tipo, por exemplo, vamos pensar em dois incêndios mais comuns que acontecem dentro de uma residência, dentro do apartamento, que é o curto-circuito e o do botijão de gás, do fogo ali do Fogão. fogão. Num caso de uma emergência, a pessoa não tem o extintor. Qual é a circunstância que a pessoa tem que agir imediatamente para poder estancar aquilo dali, ou pelo menos prevenir o alastramento, né? Sim. Nós temos alguns casos, né? Até o último que eu assisti foi do Corpo de Bombeiros lá de São Paulo, até que aconteceu uma frigideira que pegou fogo sobre o fogão, né? Não foi o fogão que pegou fogo, a frigideira em si pegou fogo, a pessoa, né? Não sei se vocês perceberam, jogou debaixo da torneira e aí e alastrou. o fogo alastrou. Sim. Então, assim, determinados casos é por abafamento. Sim. Né? Pô, mas aí eu vou pegar o pano de prato, né? Será que o pano de prato tem um tamanho, né, compatível para você abafar aquilo ali, ou ele vai virar mais um combustível dentro daquela frigideira? Legal. Então, assim, de repente você somente isolar aquele momento ali, tirar de perto as coisas que podem se tornar combustível para alimentar aquele fogo, pode ser o suficiente, porque vai dar aquela chama grande e aos poucos ela vai se dissipando. Sim. Né? Então, por si só, ele acaba queimando aquele material combustível que está ali e apaga. E, no caso, o pó ABC, né? o pó ABCD, o extintor de PQS ABC, ele vai suprir essa necessidade. Por ser um pó, então ele é o mais indicado para isso. Então já seria esse extintor que você falou que estaria dentro da casa das pessoas. Dentro da casa das pessoas. Perfeito. Como se fosse assim, o Marcelo, um enfeite, Sim. né? Num cantinho mais apropriado, onde a pessoa entender que, pô, não adianta eu colocar o fogão no meio da cozinha e eu Sim. colocar ele depois se eu tô do lado de cá. Quem vai passar para lá com fogo? Engraçado, eu acho que porque tu vê assim, né? Antigamente era, como você começou falando, né? Era obrigatório você ter um extintor dentro do carro. Sim. Cara, eu acho hoje muito melhor você ter um extintor dentro da sua residência do que, de repente, propriamente no carro. E nunca foi lei. Sabia que na minha residência, mesmo não sendo uma grande residência, e da minha família... É um palácio, né? Não. Castelo. É um castelo, né? Tem pelo menos 3 extintores. Na minha casa tem um no subsolo, um primeiro e um segundo. 3 extintores e 2... Você mora na Barra, porque só tem casa assim E na 2 Barra. bombeiros civis na casa dele. E na da minha mãe, por exemplo, nós temos um extintor que fica de fácil acesso, só que é um pequenininho, desse tamanho Isso, assim. é exatamente Que é o por um nosso. acesso rápido, porque ela é uma senhora já. Exatamente. Então, assim, eu sempre tive essa preocupação em colocar. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Não, assim. a gente tem sim. E
assim, é parecido muito com o do carro na época, aquele pequenininho que é... Exatamente. Mas aí eu fiquei pensando, num caso de uma frigideira com óleo ali, alguma coisa que tá acontecendo, que o óleo entrou ali em contato com fogo e fez aquela labareda, realmente você tirando aquela frigideira de cima do fogo, tirando ali um pouco da alimentação, ela dá uma diminuída e até acaba aquele fogo aqui. Abafar, principalmente, se você puder abafar até com uma coisa que não seja uma própria tampa, ou então com uma tábua de carne rapidamente, alguma coisa. O problema é que você vamos nos colocar diante da pessoa lá, é uma mulher cozinhando, não tem experiência, né? Aquele fogo bateu lá no teto, ela sai correndo, ela não vai voltar ali. Entendeu? Não, e aí a minha pergunta nesse caso, água em contato com óleo, ele é terrível, principalmente não existe de oxigênio, da água, não existe essa possibilidade. A pessoa que fizer isso, ela vai estar elétrico também não. Elétrico para água também não, de maneira nenhuma. Então, na verdade, se a gente parar para pensar hoje, a água é uma das últimas soluções que você tem que pensar para poder resolver. Exatamente. A água, como, por exemplo, você tem um fogo iniciado dentro de um quarto, dentro de numa sala ali que pegou no sofá. Se você estiver diante de um extintor de água, ele vai ser super eficaz. E o PQS ABC resolve também. Da mesma maneira, porque ele já está dizendo que a classe dele é A, que é da água, B e C. Então ele também resolve. Então, assim, dentro dessas características, a gente tem que analisar a pessoa que está diante, né? Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Eu passei um longo período, né, no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, e eu, às vezes, sou questionado dentro de casa até pelo meu filho. Pai, a gente não tem um extintor dele, cara. Aí a gente tem que ter uma desculpa rápida, a gente não pode perder nunca. Pô, filho, mas não tem porque o papai é bombeiro. A gente vai sair daí de uma forma ou de outra. Mas na grande realidade, na grande realidade, deveríamos ter. É obrigatoriedade? Ainda não. Deus queira que um dia passe a ser, ou que passe a ser a conscientização das pessoas. Então, eu acho que passa mais por conscientização, de repente, de até obter essa informação, esse conhecimento, porque assim, quando nós começamos esse projeto do extintor, nós começamos a perguntar a várias mulheres, né? E tu pergunta a sua esposa lá, pô, seria ideal, lá em casa eu sou cobrado. Tem até um vazio lá, eu falo, tá cheio, esse pequenininho aí, eu levei para as crianças verem lá um laboratório. Mas assim, pergunta amiga que pergunta amiga. A gente tem uma grande amiga também, que é uma influencer bem conhecida, que é da área da cozinha, que cozinha para as pessoas, né? Tem youtuber e o caramba. Pô, quando a gente falou, ela ficou maravilhada com aquilo ali. Falou, cara, que ideia, pô, genial. Muito legal. Então, assim, para todas as pessoas que nós perguntamos, ninguém teve uma colocação contrária, mesmo não sabendo. Sim, manusear. Né? Eu lembro que eu fui convidado por um amigo, né, cara, que assim, é tipo o Wesley, que tem grana, né, poder aquisitivo alto. Para com isso. Pra fazer eu já perdi tanto carro, eu já só falta ser sequestrado agora. Pra fazer, brincadeira, hein, pessoal? Pô, pelo amor de Deus. Mentira, não, se for sequestrado, eu não vai pedir nem dinheiro, vai pedir criptomoedas. Fala aí. Ele me convidou pra fazer um passeio numa lancha, uma vez em Angra, coisa e tal, nós entramos na lancha, pô, ele sabia do meu projeto. Aí a lancha era, acho que a segunda saída dela, a lancha nova. Quando nós olhamos para o extintor, que era o modelo que a gente fabrica também, que é tipo aquele veicular, já corroído ali pelo tempo, pela marisia, já apresentava algumas ferrugens. Aí ele perguntou pro marinheiro, falou, ô marinheiro, esse extintor aí, cara, lancha nova, extintor velho, ele falou, cara, tu pode colocar o extintor que for aqui em 2 meses, ele vai estar desse jeito aí. Aí ele falou, pô, isso tinha que ser de alumínio. Aí o marinheiro olhou para trás e falou assim, não, a gente já estava no meio do projeto, já 70% do projeto concluído. O marinheiro olhou para trás, pô, o cara que criar isso de alumínio tá rico, pô. Aí ele olhou pra minha cara, pô, tô diante de um rico, então brincou comigo. Então, assim, tudo que a gente busca fazer, o Marcelo, seja na área de legalização, de projeto de incêndio, execução de obras de incêndio, de montagem de projeto para um extintor, é visando o melhor custo-benefício. Correto. É visando que o nosso consumidor do nosso produto ele se sinta 100% satisfeito, que ele tenha prazer em indicar a gente, que ele só queira utilizar do nosso produto porque nós, além de oferecermos um produto de qualidade, a gente oferece um pós-venda, a gente oferece uma atenção diferenciada. Né? Hoje, né, a gente se conhece aí há esse tempo e você vê que eu não nego informação. Eu acho que quem sabe tem que ensinar, tem que expandir, porque o melhor de tudo é eu não ligar minha televisão e não ver uma tragédia com pessoas. Né, em São Paulo, agora eu tive informação que morreu um guardião de piscina.
preso pela sucção de um ralo de uma piscina, porque foi buscar, parece que a aliança de um casal que caiu ali. Então, assim, se o guardião morreu afogado, preso por um sistema que ele trabalha e que ele conhece, todos nós estamos vulneráveis a passar. Atrás também teve uma criança de 13 anos também que ficou preso pelo cabelo. Foram 2 casos em São Paulo. Então, assim, hoje nós temos aqui vários temas a serem abordados que vai fazer com que, assim, os síndicos, os administradores, os gestores de condomínio, de shopping, de empresas, abram a sua mente para a segurança contra incêndio e pânico. Correto. Porque, assim, às vezes você pergunta à pessoa, não, eu tenho. Né? Às vezes a pessoa liga lá para a empresa, eu quero comprar um extintor e uma mangueira. Aí você conversa com a pessoa, a senhora está toda certinha, o condomínio já tem. Não, tenho tudo. Aí daqui a pouco ela volta, pô, mas a senhora tinha dito que tinha, não tem? Então as pessoas dizem, nem sabe, assumem uma responsabilidade, não no caso de vocês que são 2 profissionais da área de condominial. Vocês sabem das exigências, das obrigatoriedades. Correto. Mas eu já cansei de falar isso. Eu tive uma experiência de morar num condomínio que eu fui subsíndico, né? Eram 7 blocos, eu fui síndico do meu bloco. Né? Então, eu estava abaixo do síndico geral. E, cara, eu assumi aquilo ali porque eu proferi que um dia eu ia ser síndico daquele lugar, bateram na minha porta meia hora depois, né? Como a gente estava falando aqui, funcionário que sai em 15 minutos. Eu entrei no condomínio e falei, dá você síndico aqui um dia. Pô, estavam procurando um subsíndico para aquele bloco que ninguém queria ser, eu assumi. Pô, um domingo, 6 horas da manhã, eu já durmo pouco. Campainha toca, o casal brigou, a mulher queria matar o cara entrou no quarto do filho, trancou a porta, tirou o ar-condicionado, era primeiro andar térreo, fugiu pelo ar-condicionado, e a mulher saiu atrás do cara depois que viu que ele saiu, largaram o apartamento todo abandonado. A responsabilidade era do síndico do bloco, de fechar aquilo ali, acionar a polícia, lacrar. Aí, quando me falaram, eu falei, pô, mas isso é minha obrigação? Não, é obrigação do senhor. Se acontecer alguma coisa agora, pode recair sobre o senhor. Bota uma madeira, prega a madeira naquele buraco ali, o ar-condicionado tá lá dentro, eu não vou entrar. Só um minutinho, Marcelo. Você falou que saiu de lancha, né, e o extintor tava corroído e tal, e o marinheiro deu essa dica, né? Mas a sua solução do extintor de alumínio, ela vai ser revolucionária. Isso é indiscutível. Eu acredito nisso. Assim, não, é indiscutível que vai ser revolucionária. E ela vai ser economicamente mais vantajosa do que eu vou falar agora. Então, de antemão, já te digo que se eu tiver... É porque hoje em dia não tem mais barco, mas quando eu tinha, eu teria comprado facilmente o teu. Mas... Eu falei pra você. Não, mas presta atenção que eu vou te falar. O que o marinheiro falou, e aí serve de dica para outras pessoas que têm embarcação, enquanto o seu produto não está pronto, existem pinturas marinizadas e existe aplicação de verniz e de óleo nas partes que não podem ser pintadas, que faz com que previna essa corrosão. Então não é a desculpa do marinheiro, é a falta de manutenção dele, tá? Porque então, dava para ser mais bem cuidado para não ter esse risco. Sim. Né? Então, que fique de atenção aí quem tem embarcação, quem tem jet ski, que tem como manter periodicamente até que a sua solução esteja pronta. Mas com certeza, a sua solução não vai ser só para embarcações, não. Na minha própria casa, eu vou ser o primeiro consumidor, porque eu quero botar nas pessoas lá e dar para as pessoas que eu sei que eu preciso me preocupar. Eu me comprometo aqui a te presentear com o primeiro extintor. Muito obrigado. Muito obrigado. E para você não ficar com ciúme, você vai ser junto com ele. Obrigado. O segundo, porque vai dizer que eu sou Vasco. Não, não, contra o Vasco. Pelo contrário. Então tá bom. Fala aí, Marcelo. Então, como eu não tenho embarcação, né? A única coisa amigo que tem. Mas eu tenho amigos que tem. Mas eu tenho condomínios, né? Você tá falando sobre os extintores de alumínio, a gente também não pode esquecer que muitos condomínios estão próximos à praia, com marisia, e tem alguns condomínios que, assim, a gente é obrigado a trocar a escada praticamente, ou fazer manutenção da escada todo ano. Sim, a manutenção da ferrugem, dos estacionamentos com sprinkler. Sim, é a mesma coisa. Pode ter certeza que está comprometida. E uma vez, às vezes, a pessoa, tipo assim, ela quer economizar, né? Mas se você chegar com uma cota extra ali, pô, mas pra que vai mexer nisso? Nunca deu problema. Uma vez que aquilo ali estourar. Sim, e até você conseguir sanar. Pô, muitas das vezes, eu já tive essa experiência, ninguém sabe onde está o registro, correr, se é num domingo à noite, madrugada. Verdade. E você tem ali uma quantidade X de água dentro do da tua RTI ali, e você perder essa água, a tua conta de água, ela vai vir astronômica. Sim, verdade. E às vezes...
é praticamente o valor que tu paga de uma manutenção para você deixar aquilo ali aferir, que aquilo ali tá garantido, que aquilo ali não tá totalmente tomado pela ferrugem. Correto. Porque não tem como. A gente vai se deteriorando com o tempo. Tu imagina um ferro, uma borracha, né? Tem parte de isolamento dentro dos registros Globo ali, que são borracha. Então tu imagina a borracha com o ferro, a borracha com a água, com a ferrugem agindo ali, né, diariamente durante, sei lá, 40 anos que tá ali, mas nunca deu problema. A hora que você meter a mão, tá arriscado não ter eficácia o sistema, porque quando tu meter a mão vai estourar e não vai atender da forma como deveria. Eu nunca imaginei que você ter tanta dúvida desse assunto. Não, mas eu acho que eu passaria 2 horas fazendo um programa com você e só tem 25 minutos, mas ó... Mas deixa eu fazer uma pergunta, eu ia falar exatamente isso agora. Eu falei assim, ó, a gente teria que fazer outro programa, falar qual a importância que você tá falando. A gente precisaria hoje, dentro dos condomínios, tomar brigada de incêndio. Dependendo do tamanho, do tamanho. E você falou assim, porque vai chegar lá, o cara não sabe onde fica o registro, para desligar na hora que for necessário. Eu tenho até um vídeo, eu vou estar encaminhando para vocês, do condomínio até que eu resido. Nós fizemos eu fazia a manutenção lá na rede de incêndio, só a manutenção das bombas, né? Do sistema, que quando nós assumimos, eu me comprometo sempre, lógico, em saber como está aquele sistema. Então o condomínio estava ali, a bomba rodava ao contrário, uma bomba de 30 mil CV, de 30 CV no caso, 30 CV, né, corrigindo, ela girava ao contrário, pela força de girar ao contrário, ela captava a água e jogava até o primeiro andar, e não até o 9º, que era o último, a cobertura 10ª. Pô, meu técnico descobriu isso, desmontou a bomba, Inverteu. Um mês, foi invertendo os fios até achar aquela bitola de KPP grosso. Quando ele achou que jogou, uma explosão na rede. Então, assim... Às vezes tá ali, tá funcionando, tá ligando, o negócio é enorme, tu acha que tá pressurizado, não tá. Não tá contendo. Peguei todo o pessoal da portaria, combinamos uma data, fizemos um treinamento com o pessoal da portaria e lá tem um serviço muito importante, Marcelo, que isso é legal levar, que é um serviço de supervisão, 24 horas. São 2 por turno lá, porque é um condomínio grande. Esses caras, eles... caem para dentro, eu tenho até um certo orgulho deles, porque se chega uma encomenda, qualquer coisa, tu liga para um deles, os caras nunca se opõem a nada. Teve já vários, não foi 2, nem 3, nem 5, mais, de incêndio lá dentro. Antes do Corpo de Bombeiros chegar, eles já tinham resolvido. Peguei esses caras, eu tenho vídeo do treinamento, tenho tudo, vamos testar todas as redes e colocar para fazer. E ali eu vi que verdadeiramente eles eram heróis mesmo, porque eles não sabiam 100% como fazer, mas eles tinham coragem para fazer. E ali eu consegui corrigir vários pequenos detalhes, né? Para que eles não viessem se tornar vítimas e não viessem. Porque quando eu falo que ele se torna vítima, para um condomínio é ruim. Para o CLT. Ele não está ali para ser um bombeiro civil, ele está ali como um voluntário para o caso do incêndio. Então, assim, eu corrigi várias coisas, dei vários toques, tivemos uma ou 2 ocorrências já depois disso daí. Que eles vieram me relatar, pô, seu Vitor, depois daquele dia foi muito mais fácil a gente... Vitor, deixa eu te fazer... Tá acumulando pergunta. Já tenho 3 perguntas já que eu acho que são importantíssimas pro pessoal de casa. Primeiro, RTI, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Segundo, tubulações de plástico nas saídas de incêndio, porque isso acontece. E a terceira, tubulações obsoletas com vazamentos que não são feitas verificações constantes para saber se tem ou não tem. Qual é o tempo que você recomenda? Não precisa falar baseado em norma, não. Pela sua recomendação, a cada quanto tempo tem que fazer o teste dos extintores? Não, dos extintores não. Da rede para saber se tem vazamento ou se não tem. Porque às vezes ela está obstruída, está obsoleta e está com vazamento. E na hora que vai utilizar que descobre isso. Wesley, a norma, né, a norma de segurança contra incêndio e pânico que rege aqui no estado do Rio de Janeiro, que é embasada pela NBR, ela diz que é de inteira responsabilidade do síndico, né? Vamos falar aqui especificamente do síndico, do gestor, do administrador, do dono do estabelecimento, a manutenção da rede. Pô, Vitor, mas você entende de que forma? Olha, hoje, eu vou ser bem sério, eu tive, particularmente, uma experiência com uma bomba de piscina, né? Não vou falar aqui a marca, mas uma bomba de piscina que eu comprei para uma casa que eu tinha, instalou a piscina inteligente, sistema inteligente, pô, a bomba ligava, podia estar viajando o planeta com o celular, ela ligava, tu desarmava, 15 minutos todo dia, 20, batia sozinha, desligava. Só que a conta veio lá em cima, eu falei, pô, vou eu ligar automaticamente isso aí, vou ficar ligando toda hora, 3 vezes no dia, 20 minutos, sei lá. Nessa que eu desliguei,
acho que 15 dias no máximo que eu viajei, a bomba colou. Bomba zero. Colou. Rotorzinho ali, né? Quando eu liguei, o cara veio e falou, olha, colou, vou ter que tirar, fazer manutenção. Foi até eu tive que pagar por fora, porque eu me comprometi em contrato, eu nem sabia, assinei, que eu tinha que manutenir a piscina. Então, se o dia ligasse, era por conta minha. Foi barato, não foi nada caro, mas me deu trabalho, porque a bomba ficava no difícil acesso, o cara tirar, a piscina parada, água verde, mulher reclamando, nunca entrava na piscina nesse dia, queria entrar, aquelas coisas, né? Tu sabe como é que funciona. Então, o que eu costumo pensar sempre? Nossa, eu tenho, sei lá, 2 bombas, tenho 4, 10 blocos, cada um com uma bomba, com 2 bombas dentro. Será que estão todas elas a contento? Então, hoje, a União Consultoria Oficial, ela oferece um serviço de manutenção mensal. Entendi. Tem empresas que oferecem de 6 em 6 meses, tem um entendimento que é legal de 6 em 6 meses, mas eu entendo que todo mês, eu manutenindo a tua rede, o que é manutenir? É eu trabalhar ela, todas, tem 10 CMIs no teu condomínio, as 10 serão trabalhadas. Entendi. Bota para funcionar. Nisso, eu troco às vezes. Monto uma linha, vou trocando aquela água, vai saindo aquela ferrugem, nunca de uma vez só para a conta no... Todo dia ali, 5 minutinhos, trabalhando, pego um cara da manutenção, pego um cara da portaria, pego um cara para me ajudar, já estou automaticamente ensinando ele a montar uma linha de incêndio para combater um incêndio, nada que ele seja obrigado a fazer, mas automaticamente eu estou expandindo o conhecimento para outras pessoas dentro do teu condomínio. Entendi. Pô, esse valor, Vitor, cara, o valor é insignificante pro tamanho da dor de cabeça que dá, porque a rede de incêndio, dentro de um prédio, de um condomínio, ela é feita, criada, montada, elaborada, para que o corpo de bombeiros seja acionado para o sinistro, chegue no local e opere ela. Sim. Ah, Vitor, você está querendo dizer que ninguém pode usar? Não, não estou querendo dizer. Acabei de falar aqui que o pessoal da supervisão usa. Se você tem um conhecimento, coragem e está habilitado a fazer aquilo ali, lógico, você vai meter a mão no meu prédio, eu vou meter a mão e vou fazer. De repente no seu tu vai... Pô, tu sabe, de repente, conectar a mangueira, ligar, né? Sim. Usar aquele equipamento, tomando os devidos cuidados com a parte elétrica, jogar dentro de uma tomada água ali, pode ser que está energizado e você tome algum choque, alguma coisa. Então, todos esses cuidados é muito detalhe para você tomar diante de uma situação dessa. Deixa eu fazer a segunda pergunta, porque é importante também. Eu rodo muito condomínio fazendo manutenção predial, fazendo a parte de construção e reforma, né? Minha empresa é voltada a isso. Então, volta e meia, quando eu entro numa caixa d'água para olhar uma impermeabilização, eu vou olhar a reserva técnica, muitos condomínios não têm RTI, tá? Não tem ali o espaço de... Ou a tubulação mais alta, ou um espaço reserva para isso. Tá junto com a saída da... Tá tudo junto lá. E outra coisa, eu vejo muita tubulação na saída que era para ser da saída de incêndio, né? Da coleta de incêndio, ela é de plástico, PVC, marrom, branco. Existe alguma norma que determina que essas tubulações têm que ser de ferro fundido ou de aço? Então, acho que de um tempo para cá surgiu um material que, para a parte enterrada, tem um material porque o solo ele tende a ceder, né? Então, assim, eu vou até ver certinho o nome desse material, dessa tubulação plástica, que hoje está sendo, de um tempo curto para cá, sendo permitido a utilização. Esse é o polietileno, não? Não, como que ela é? Verde? Cara, não... Se é verde é aquela PPS, né? Eu não sei, ela é mais maleável e ela é termofusão. Eu mando para vocês certinho, até para vocês terem, mas é para utilizar na parte enterrada. Por causa da movimentação do solo, para ela não abrir ali um espaço ali e ceder ali. O ferro ali, o aço carbono, o ferro fundido, o galvanizado, ele... Com o tempo ele vai, por mais que você trate, coisa e tal, vai chegar uma hora começa que ele vai... a ter ferrugem, aí você movimenta um pouco o carro passou, um carro mais pesado, o solo mexeu, começa a vazar e muitas das vezes tem condomínios... Mas partes aéreas, porque, por exemplo, na saída da caixa d'água, ao meu entendimento, eu sou leigo, começou um incêndio, se o incêndio chegar lá em cima... Vai pegar? Vai pegar na tubulação e ela vai derreter e vai perder o sistema de incêndio. Exatamente. E as pessoas utilizam dessa forma. Pessoas e pessoas, né, na hora de trabalhar. Às vezes o cara quer fazer uma economia, às vezes eu não culpo nem somente a empresa que está fazendo a instalação. Às vezes é o próprio cliente que faz... Acontece, existe. A gente está no Brasil, a gente sabe que existe pessoas para todos os tipos. Igual o extintor. Se tu pegar o meu de alumínio,
e pegar o de ferro, você vai falar o quê? Pô, o de alumínio é mais caro do que o de ferro, porque é alumínio. Sim. Né? Mas nós estamos trabalhando para equiparar o preço. Sim. Claro. Né? Equiparar em determinados momentos, você vai estar uma diferença que o alumínio acaba subindo muito mais do que o ferro, coisa Sim. e tal. Então, assim, se você chegar numa loja, é o caso que tu estava falando da lancha, tem o alumínio e tem o ferro, tu acha que o dono da lancha vai comprar qual? Eu quero mais barato, ferro. quero botar a lancha para trabalhar e ganhar meu dinheiro, sim. entendeu? Vai comprar o de ferro, entendeu? Mesmo ele sabendo que todo ano ele tem que fazer a recarga, entendeu? Ele não vai. Tu tem que fazer uma propaganda muito grande para mostrar que o de alumínio, sendo mais caro, que não Sim. é o caso, ele tem uma eficácia maior, um tempo de durabilidade de 5 anos. Não, no meio náutico você vai arrebentar, porque a pessoa não vai nem pensar eu duas vezes. acredito nisso também. Não vai nem pensar duas vezes. Então, assim, essa questão da tubulação de alumínio, de captação de água da caixa d'água, Com tubulações de PVC. saindo de dentro da caixa d'água até a CMI, que ela está sendo alimentada, eu já vi várias vezes. Né? Eu confesso para você que pessoas dizem que sim, pessoas dizem que não. Mas a norma preconiza... Só que, a partir do momento que o projeto de incêndio prevê Sim. tubulação Legal. XYZ para a rede de incêndio e aquilo ali faz parte da rede de incêndio, Sim. eu entendo que eu tenho que trabalhar desde a captação até o final. Show de bola. Show de bola. Mas é a partir da CMI. Pô, mas eu não estou usando... Cara, e o pedaço é sempre pequenininho. Bom senso, é. né, cara? Pequenininho, o pedaço é... Porque assim, às vezes a pessoa pensa no bom senso do seguinte, o contato com a água direto ali, cara, o tubo ele vai estar tendo contato com a água também, porque a rede está pressurizada, então Sim. não existe. Então, às vezes a economia, sem brincadeira, nunca é um pedaço de 5 metros, é um pedaço de centímetros, às vezes não chega a 1 metro, de dentro da caixa d'água, né, que para dentro da caixa d'água ele não chega a 40, 50 centímetros. Perfeito. A parede da caixa d'água, a estrutura, entrou na CMI, é sempre curto. Então, assim, se tu tiver 1 metro de tubo ali, eu acho que a porque economia... muitas vezes a caixa d'água tá lá, a pessoa tem um vazamento na tubulação do uso do apartamento, e eu troco o barrilete, vou fazendo manutenção, e aí de vez em quando eu olho e falo assim, mas que tubulação é essa de PVC? Estranho, né? E aí eu fico tentando descobrir, aí quando eu abro a caixa d'água, eu vou dar uma olhada, eu vou ver que é a saída da RTI, e aí eu descubro assim, por que o cara fez? Aí eu vou perguntar o motivo. Não, é porque a gente nunca utilizou o registro. Quando foi utilizar, ele estava emperrado. A gente perdeu esse registro. Para fazer a manutenção e não continuar acontecendo isso, a gente trocou por PVC. Correto. Só que aí ele não pensa na segurança e não pensa na utilização daquele produto. Porque eu acho que nunca vai pegar fogo, nunca vai ter um problema. Eu tenho um grande cliente meu, que a gente está na porta para resolver um problema até um pouco mais sério do que a captação da RTI para a CMI. Que são os bicos sprinkler estão instalados com tubulação plástica. Que isso, cara. É um grande cliente meu. E assim, é o que eu falo. Pô, ele abre o forro aqui, a gente tem um bico sprinkler aqui em cima. Pô, a gente não tá vendo, a gente sabe que tem ali. Será que tem a tubulação? Sim. Como eu já fiz uma visita num grande lugar, num grande centro de reunião de público, que toda a rede estava somente no gesso. Ele não tinha tubulação. Não tinha tubulação. Só tinha o sprinkler ali de enfeite, né? De enfeite. É um acessório bonitinho pra botar no teto, né, pô? Não, mas eu tô falando de um serviço que deve ter custado acima de 5 milhões. O negócio era muito grande. Caramba. Então, assim, tem coisas que você... Mas tem fiscalização pra isso, não tem? Tem a fiscalização. Ou lógico. Deveria, né? Hoje ainda ficou melhor, né? Porque o Corpo de Bombeiros hoje, ele criou um método que chama-se o processo laudo circunstanciado. O que é o laudo circunstanciado? Isso foi uma das melhores ideias que tiveram. Porque o nosso Corpo de Bombeiros ele é extremamente profissional. Ele é um órgão que o que ele pode fazer para o próximo, ele não mede esforço para fazer. Sim. A gente vê dentro das catástrofes, né? Não, o Corpo de Bombeiro é um orgulho. Eu tive uma experiência assim, maravilhosa, foi a maior escola. Acho que eu não poderia ter passado por outra escola a não ser o Corpo de Bombeiro Militar Xavier. Porque ali se você realmente for de questão de trabalho, você vai aprender. Né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com as pessoas que hoje eu tenho orgulho de ver dando entrevista na televisão, que todo mundo muito novo. Todo mundo vai crescendo, vai evoluindo, eu fiquei no caminho.
Mas hoje eu tenho orgulho de, às vezes, ligar a televisão, ver um coronel ali dando instrução e falar, pô, cara, eu tive o prazer de trabalhar com esse cara e esse cara sempre, sabe, demonstrou que iria chegar aonde ele está hoje, né? No status que está, de ser um comandante de uma unidade, né? Uma unidade operacional, como hoje é, numa unidade, pô, um comandante, subcomandante, que hoje eu tenho a oportunidade, o meu primeiro instrutor hoje, ele é subcomandante do Corpo Bombeiro. Então, assim, foram pessoas que me ensinaram desde o início ali. Sabe? Então, você chegar dentro de uma situação e terceirizar uma responsabilidade nossa de hoje como gestor de empresa, né? Profissional da área que sou, vocês gestores de condomínio, da empresa de vocês, e vocês negligenciar. Então, assim, hoje o Corpo Bombeiro ele tem um efetivo que não tem como o cara... o comandante geral ali, sei lá, ou a pessoa responsável, né? pela parte competente de fiscalização de segurança contra incêndio e pânico, pô, vir aqui e olhar detalhe por detalhe. Então, ele criou o laudo circunstanciado, onde ele coloca quem fez a instalação, coloca o engenheiro responsável da empresa e coloca os donos da empresa assinando e atestando que aquilo ali foi instalado da forma correta, né? Tá contento. Ah, teve um sinistro, teve um incêndio. Chegou aqui, tá no gesso, tá não sei o quê. Aí... É criminal. É criminal. Que legal, cara. Vamos dar uma salva de palmas pro Corpo de Bombeiros? Sim, sim. Né? Não, assim, eu vou dizer pra você... Muito obrigado por estar salvando nossas vidas e se dedicando com tanto amor a tantos séculos. Já posso dizer séculos, não sei. Corpo de Bombeiros? Séculos. São séculos de dedicação a salvar. Não, eu ia fazer isso no final. Você vai fazer, mas é verdade, assim, são pessoas que são destinadas a salvar vidas. Sim. Cara, assim, por isso que eu sei, quando eu conheci o Vitor, eu sei que ele trabalha, ele tem essa empresa dele de certificação de Corpo de Bombeiro, da parte de CMI, SPD, essas coisas assim. Ele não é só um empresário, né? Ele é um empresário que esteve do outro lado, que sabe antes qualquer erro que ele acontecer na empresa dele pode causar morte. Sim. Né? E algumas pessoas no nosso economia me perguntam o seguinte: Marcelo, será que na hora que eu vou precisar utilizar aquele extintor, será que ele vai funcionar? É uma pergunta que muita gente faz pra gente. E quando eu vejo que tem empresas que são que os donos já tem essa missão de vida, que sempre foi salvar vidas, e para mim, assim, o Corpo de Bombeiro, eu tenho amigos, tá? Eu tenho amigos, até o Rafael, mandar um abraço para ele aí, que é major do Corpo de Bombeiro. Cara, eu acho uma profissão linda. Sim. Como eu também acho os policiais. Eu vou ser polêmico, hein? Não quer dizer que necessariamente toda empresa que é gerenciada por alguém do Corpo de Bombeiros seja idônea. Sim. E a gente sabe que existem todos os nichos. Todos eles. Existem mas para mim já é mais são, uma garantia. Mas que são empresas gerenciadas que podem sim. Né, tá ali de uma... Perfeito essa colocação. Né, é importante e assim, particularmente, né? O que o Vitor é diferente. Sim. Eu vim buscar todo esse conhecimento após, né, a minha reforma dentro do Corpo Bombeiro, né? Eu sofri um acidente de trabalho em serviço, e com o passar do tempo chegaram à conclusão de que aquilo ali não iria ter uma melhora para que eu permanecesse nos quadros da corporação ali. Então, definitivamente, eu fui reformado para o serviço ativo dentro do Corpo de Bombeiros. Né? E por você ser bombeiro, muitas pessoas começam a te procurar. Pô, cara, eu tô com esse problema, tô com aquele, coisa e tal. Eu comecei a ver que era um nicho legal, procurei me informar. Pô, posso trabalhar com isso? Não, agora tu vai trabalhar. Comecei a trabalhar, me dediquei, me especializo, né, quase que diariamente, cada visita técnica, cada contato, cada conversa, né, Marcelo, que nós temos, né, agora vai ser na lancha do Wesley também, a gente vai... Não, o lanche era 10 anos atrás, hoje é iate. Não quis diminuir a lancha do iate do nosso amigo. Se você amigo. falar que isso é verdade, a gente vai perder até patrocinador. Os caras estão com dinheiro, brincadeira, pessoal. Eles não compraram ainda, não. Então, assim, mas... O Corpo Bombeiro, ele nunca se nega a dar aquela informação, a estar ajudando. Mas cabe aos gestores, aos síndicos, aos responsáveis legais, procurar saber o que rege dentro do nosso estado. Porque, infelizmente, não é cultural. Sim. Né? Mas, Wesley, a gente veio aqui para a gente falar sobre certificado do Corpo de Bombeiro. O tempo nosso está acabando e eu gostaria eu queria saber se você vai fazer essa pergunta ou eu vou fazer. Vou deixar você fazer, mas antes eu vou fazer a última pergunta que estava na minha, então, tá bom. Na minha lista mental aqui, RTI. Reserva Técnica de Incêndio. Exatamente. É obrigatório em todas as circunstâncias, não é obrigatório em todas as circunstâncias, e onde é obrigatório e não está sendo respeitado, isso é algum tipo de negligência ou crime para o síndico? Então, Wesley,
Quando se elabora o projeto de segurança contra incêndio e pânico, ele já dimensiona a capacidade para aquele estabelecimento que tem que ser reservado dentro da tua cisterna, castelo, caixa d'água, seja lá o que for, a reserva técnica para o incêndio, que é o que o Corpo de Bombeiro ali dentro da classificação de risco do estabelecimento, ele vai dizer, pô, eu tenho um prédio comercial como esse aqui, então eu tenho 200 mil litros de água na cisterna, seja inferior, superior, o que for, o Corpo de Bombeiro o projeto de incêndio vai mencionar ali, né, a capacidade, a vazão da bomba, né, quantos litros por minuto, e vai chegar um cálculo para que seja dimensionado a capacidade técnica da reserva técnica de incêndio. E você, na hora da instalação, né, a empresa responsável, ela tem que fazer a captação de água dentro daquele cálculo ali. Pô, a caixa d'água tem, sei lá, uma parede de 5 metros quadrados. Pô, será que eu tenho que colocar ela rente ao chão? Mas essa reserva técnica, ela tem que estar na caixa superior, né? Porque tem muita gente... Não importa, pode ser inferior. Inferior também? Sim, pode ser negativa ou positiva. Legal, isso eu não sabia. Também não, essa informação. Pode ser tanto negativa quanto positiva. Eu achava que era só na parte de cima só. É porque muitas das vezes... Pode ser uma caixa sobressalente? Pode. Muitas das vezes acontece. As pessoas são obrigadas a colocar... A caixa, e aí não atende o que ela tem, porque ela tem que ter... Né, muitas das vezes sai da mesma água que vai para a edificação, para alimentar a edificação inteira. Então, a água que alimenta a edificação inteira, a tubulação capta num ponto sempre acima da onde está a RTI. Né? Então, assim, nunca vai faltar água para a RTI, porque a RTI vai estar sempre abaixo. Entendeu? Eu estou perguntando isso porque muitos condomínios, eles acabam deixando de utilizar porque a caixa foi mal dimensionada ou a utilização do prédio foi aumentando ao longo dos anos, e aí eles vão e falam assim, vamos tirar essa reserva técnica para utilizar o volume total da caixa. Só que as pessoas não pensam que eles podem sim colocar uma caixa sobressalente. E utilizar ela direta até a CMI para utilizar aquele volume como só para aquilo ali. Tá legal. Pode ser também, não tem problema nenhum. Marcelo, antes de você fazer a sua pergunta, eu queria dar um comunicado aqui aos nossos patrocinadores. Sim, vamos lá. Tem novidade, não tem? Tem novidade. Quem é que tá o nosso novo patrocinador? Nós temos hoje a Gug. Tá? Yazan, Gug, CW News, são os nossos novos patrocinadores. Muito bem-vindo a nos ajudar a manter esse programa, a nos estar dando esse apoio. E nós tivemos uma festa de confraternização de final de ano. É verdade, agradecer a presença de todos. Né, eles estavam presentes, assim como todos. E eu quero dizer mais uma vez a vocês que estão sempre nos acompanhando, que são empresas que a gente acredita, que nos apoia e que nós também apoiamos, porque nós temos certezas que são empresas que são gerenciadas e comandadas por pessoas que têm o respeito ao ser humano, o respeito ao seu condomínio. Então, muito obrigado aos patrocinadores e também muito obrigado aos nossos espectadores que já estão com a gente, já formando uma galera de mais de 18 mil pessoas que nos assistem aí a cada programa aí. Eu quero agradecer. Está crescendo bastante. E pedir para vocês seguirem e compartilhar e deixar uma curtida pra gente. Pode fazer sua pergunta, Marcelo. Então, vamos lá para o tema principal. Queria até pedir desculpa pelo convite da festa de confraternização, não deu para comparecer, É verdade, tá? Mas na próxima estarei presente, tá bom? Graças a Deus. Vitor, a gente hoje, né, praticamente todos os nossos condomínios, né, até a gente fez até uma relação para saber se todos estão certificados, todos eles, né, o vencimento são 5 anos, não é isso? Para cada certidão do Corpo de Bombeiro. Se for emitido após a atualização do decreto em 2018, sim. Se não houve nenhuma modificação de layout, nem acréscimo nem decréscimo de área anterior a 2018, não tem validade. Tá. Então, hoje, quais são os maiores problemas de hoje você não ter no seu condomínio? Tá? Uma certidão do Corpo de Bombeiro. Tá? Segundo, quais são os documentos hoje necessários? MI, SPDA, extintor, isso tem que estar tudo em dia, todas essas RTs, para a gente conseguir essa certidão. E terceiro, e o custo para a gente conseguir hoje uma certidão do Corpo de Bombeiro? Então, vamos lá. A norma, né, o COSIP, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico, ele rege que todo condomínio tem que ter o seu documento aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Que chama-se o laudo de exigências, que é onde vem todo o quantitativo de tudo que é exigência que o Corpo de Bombeiro entende que vai tornar aquele ambiente seguro. Correto. Posteriormente, ter cumprido todas aquelas exigências, você junta toda a documentação. A empresa que instalou, ela
né, normalmente ela faz tudo isso. Né? Às vezes é a mesma empresa que instalou, é a mesma que elaborou o projeto. Então ela monta hoje esse processo, né, com laudo circunstanciado, que consta as fotos de tudo que foi instalado, né, das bombas, da plaquinha da bomba, da vazão, provando tudo que está em projeto aprovado, né, laudo de exigências aprovado pelo Corpo de Bombeiros, para a montagem do certificado de aprovação que tramita novamente dentro do Corpo de Bombeiros, para você ter o documento que chamamos de final, que tem a validade de 5 anos. O certificado de aprovação hoje, ele tem uma validade de 5 anos. Sim. Pô, Vitor, mas a cada 5 anos eu tenho que fazer tudo de novo? Não. Só A cada renovação. 5 anos é só a renovação do certificado de aprovação. Sim. Aonde? Cabe frisar, Marcelo, às vezes, né, Rio de Janeiro, um tal de puxadinho para um lado, puxadinho para o outro. Aí, às vezes, você coloca uma churrasqueira que não tinha no condomínio com um telhadinho. A prefeitura faz o quê quando acontece isso? Multa. A área não. Muitas das vezes ele aumenta teu IPTU. Não, mas na multa, bora e- regularizar e depois aumenta o IPTU. Porque área construída. Sim, Tudo sim. que é área construída. Se você tem hoje um documento aprovado pelo Corpo de Bombeiros e você fez um acréscimo de área, mas é só um telhadinho. É acréscimo. Você precisa colocar aquilo ali dentro do teu documento do Corpo Bombeiro, Sim. para que você esteja 100% legal, para você fugir de denúncias, Sim. para você fugir de dor de cabeça. Vitor, eu não tenho o documento do Corpo Bombeiro no meu condomínio. O que eu preciso fazer? Procurar agente urgente. Ligar para agente urgente. Por quê? Muitas das vezes, como eu falei, a experiência que eu tive como síndico, você não tem noção das responsabilidades que você tem. E Sim. o próprio COCIP, ele diz lá, pô, você pode ter problema na hora de receber o teu seguro. Sim. Você pode responder criminalmente, Sim. mas eu não sabia, pô, mas você tem que assumir a tua responsabilidade de saber das suas obrigações. Sim. Então a gente está aqui justamente para esclarecer, né? O seguro não cobre, né? Quando tá com... Já tive relatos, tem uma grande amiga minha, Roberta, quero aqui aproveitar a oportunidade de mandar um grande beijo para ela, que quase Teve que não esse recebe, problema, entendeu? Teve um problema muito sério, e ela era subsíndica, é moradora do prédio até hoje. Ele só tá faltando perguntar sobre valor, não é E isso? não, tem mais uma do... É obrigatório, então, ter o CMI. A CMI, A caso- CMI. Não é SMI. Sim, SPDA. depende. Isso tudo, Marcelo, é verificado quando Sim, se faz... no laudo circunstanciado. Quando nós fazemos uma visita técnica, Correto. a gente vê pelo tamanho, Sim. né? Às vezes é um prédio, 2 andares, né? Altos e baixos. Que apresenta Considerado as às vezes um exigências. prédio para as pessoas, mas cai muitas exigências. De repente não vai ter CMI, Entendi. vai ser outros tipos de... Então é a classificação de risco para o local que vai Entendi. dizer o que a gente precisa Tá. ter ou não. Então tá bom. Entendeu? No final, a pessoa fica com quais documentos na mão? Porque a pessoa em casa agora, o síndico pode falar assim, pô, me preocupar com isso agora. Mas eu não sei se eu tenho ou não tenho, se tá em dia ou não tá. E aí, quais são os documentos que ele tem que buscar na sua pasta, lá na sua salinha de síndico? É. O que certificado de ele tem que ter? aprovação. Tá. E o projeto, é obrigado que ele tenha a cópia do projeto? É obrigatório que ele tenha a Então cópia ele tem do que ter o projeto. certificado e um projeto aprovado Sim. para que isso tenha validade. Há um tempinho curto para trás, agora está sendo, graças a Deus, está começando a ser tudo digital. Né? Você dá entrada nas plantas, tudo digitalmente. Né? Tu envia os arquivos para o sistema. Acho que é até um negócio legal, visando aí o meio ambiente, né? Tudo Legal, que a gente legal. vive hoje, para diminuir a quantidade de papel, Sim. né? Então, assim, mais as pessoas desse tempinho curto para trás, elas têm que ter aquele jogo de planta, vocês já Sim. estão acostumados a ver, que vinha com carimbo do bombeiro, com papel ali carimbado, as E assinaturas. se a pessoa não tiver o projeto, mas tiver ainda o certificado em dia, mas numa transição de Perdeu as administração, plantas. Perdeu as plantas. Então. A sua empresa consegue fazer esse Nós fazemos um as trabalho. build Nós de fazemos projeto? um trabalho junto ao Corpo Bombeiro, onde nós abrimos um processo para verificar se existe as plantas em arquivos ainda. Tá, Porque o Corpo legal. Bombeiro, sempre quando você dava entrada lá, seriam dois jogos de planta. Sim. Um volta para você carimbado e assinado e o outro ficava arquivado lá. Então, assim, dependendo de muito tempo para trás, pode ser que a gente tenha dificuldade, né, lá no Corpo Bombeiro de localizar Entendi. isso. Mas é aberto um processo justamente para poder identificar, achar, para você tirar uma cópia daquelas plantas, né, e devolver para o Corpo Bombeiro. Então, uma pessoa que agora vai procurar essa documentação no seu arquivo e não descubra ela, eu posso deixar o telefone da empresa de vocês aqui Sem problema na nenhum. descrição do Estamos aqui vídeo, pra isso. para que eles possam entrar em contato. Não vamos cobrar nada para dar informação, para dar um orçamento, para fazer uma Ó, que visita legal. técnica É. no local. Não existe valores
a ser cobrado para isso. O que será cobrado é após ser enviado o orçamento e aceito pelo nosso cliente. Tá ótimo. Então, se tiver em dúvida, eu não sei se eu tenho, não sei se eu não tenho, como que eu faço para descobrir? Eles podem entrar em contato com vocês. Pode entrar em contato. Para poder descobrir nós essas fazemos informações. esse processo junto ao Corpo Bombeiro. Muito legal. Perfeito. Muito... A gente fez isso de novo já esse ano. Né? A gente já demora um pouquinho, porque né, a gente tem Marcelo, fala sobre valores que você estava perguntando. Não, na verdade, o custo hoje depende de quê? É por unidades, é por tamanho, Então, Marcelo, de um tempo curto também para cá, né? Sim. Tá ficando, parece um pouco redundante, mas que todos os dias a gente sofre alterações, né? Sim. Essa questão do digital começou tem menos de 3 meses para cá. Então, assim, de 2018 que teve alteração no decreto, muitas coisas mudaram e, graças a Deus, muitas coisas vêm mudando para melhor. Então, assim, antes você tinha um valor por determinado área. Sim. Até tantos metros, aí era X o FIR. Até para pagar o documento de entrada no processo que chama-se DAEM. Até X metros era tantos o FIR. De um tempo curto para cá, passou a ser por metro quadrado X o FIR. Então, assim, esse valor teve um aumento, né, que a gente só consegue hoje, eu vou te dar uma média aí, um condomínio com... arredondar para 20 mil metros quadrados. Tá saindo por, se eu não me engano, não sei se é 9 mil, um negócio desse. Quase 10 mil aí, o seu DAEM que você precisa pagar para poder dar entrada para tramitar um laudo de exigências. E na hora do certificado de aprovação, tu paga também, mas eu acho que até um pouco mais baixo para você dar entrada no certificado de aprovação, tu paga um DAEM também. Correto. Então, assim, hoje é medido, o preço, o valor desse documento, né, que normalmente a minha empresa, ela emite o documento em nome do cliente, envia o boleto para o cliente pagar, o cliente envia o comprovante para a gente anexar nesse processo que é montado para enviar para o bombeiro. Entendi. Deixa eu ver se eu estou pulando alguma etapa, se eu tiver, você vai me corrigindo. Eu não sei nada sobre isso, tá? A pessoa contrata a empresa de vocês abrem um processo com isso, e aí a pessoa paga essa taxa do DAEM, que vai ser um laudo de exigências que vai ser criado, e aí a pessoa cumpre essas exigências. Junto com isso, vocês montam uma bateria de projetos e aí dá entrada nisso daí. Aí o Corpo de Bombeiro faz a fiscalização local, vê se as exigências foram cumpridas, vê se o projeto está batendo com a realização local, daí você paga uma taxa para ser emitido o certificado. Vou botar o passo a passo, assim, quase tudo que você falou com alguns detalhes. Quase que eu acertei, cara. Quase. Ia te dar um 10, vou te dar um 8,5. Porra, cara. Não, tá bom. Se me levar pra lancha, a gente dá um 9,8. Melhor o corpo agora. Vai ter que comprar, Vamos lá. Marcelo me contratou para fazer um documento para o condomínio X. Não tem nada, não tem nenhum documento, tem nada. Beleza, vamos lá. Fechamos o negócio. Uma equipe minha vai até o local fazer, se não tiver um arquitetônico já do condomínio, vai lá fazer todo o levantamento arquitetônico do condomínio. Isso é chato, né, cara? Complicadinho. As builds de arquitetônico... Falando é muito rápido, tudo fica muito fácil. Mas Você fala só fazer esse negocinho. As builds faz aquelas builds de tudo, levanta tudo. Dentro desse arquitetônico, nós vamos trabalhar o projeto de incêndio. Vamos jogar dentro do arquitetônico todo o projeto de incêndio de acordo com a classificação, com aquilo que a norma rege. Sim. Jogamos todo o projeto de incêndio ali dentro, saiu o projeto de incêndio pronto, que nada mais é do que o projeto arquitetônico com todos os desenhos da tubulação, onde passa extintor, plaquinha, iluminação, tipo de material que foi utilizado na alvenaria, cimento X, Y, Z, tudo isso hoje vem dentro de um quadro resumo e dentro do teu projeto de incêndio. Sim. Após isso daí, junta toda a documentação, responsável legal, se é condomínio, ata de condomínio, síndico, junta a documentação de todo mundo, se emite esse documento. Esse DAEM, que o DAEM nada mais é do que você paga uma taxa para abertura do processo junto ao Corpo Bombeiro. Sim. Pagou isso aí, manda a nota, manda o comprovante para a empresa, vai tudo dentro daquele projeto, anexa e dá a entrada no Corpo de Bombeiros. O Corpo Bombeiro analisou, deu ok, não deu, informou que precisa melhorar alguma coisa, tem uma coisa que tá de menos, não está de acordo, para a gente atender a norma tal, no artigo tal, a gente vai lá, olha, vê que está certo, que a gente errou em alguma coisa, se for o caso, corrige. Melhor do que dar um indeferido depois de um tempo e tu ter que dar entrada em tudo de novo. Então, no meio do caminho, o Corpo Bombeiro também criou isso, que é muito bom, né? Porque hoje sai um bilhete eletrônico para você corrigir determinado negócio. Corrigiu, se tiver tudo ok, saiu o documento. Prazo. Depende muito. Hoje está muito rápido. O Corpo Bombeiro tem atentado para isso, está uma coisa assim... Eles têm todos os dias buscado melhorar muito
esse prazo, porque eles entendem que, assim, quem está do lado de cá, ou é um empresário, um investidor, é uma pessoa que necessita daquilo ali para poder, às vezes, financiar pela Caixa Econômica, por um banco. Às vezes os bancos têm exigido isso dos lugares. Então, assim, ele hoje está tendo esse entendimento. Por mais que eu entendo que deve ser bem sacrificante lá, porque é uma demanda muito grande, não parece, mas chegar lá todos os dias, deve ter centenas, nos quartéis todos do Rio de Janeiro, centenas de documentos sendo dados à entrada. Então, assim, o analista lá tem que ser uma pessoa que é capacitada para aquilo, qualificada, né, que entende não adianta pegar uma pessoa que é operacional, de repente tem uma veia... Quantos meses, mais ou menos? Às vezes não dura nem um mês. Ai, que legal, cara. Entendeu? Antigamente estava demorando muito mais tempo. Dependendo do lugar, se a demanda for todo batalhão que são as mesmas regras? É um código para todo o estado do Rio de Janeiro. Todo estado. Daqui para... Mas todos eles são norteados pela COCIP. Norteado pela COCIP. E ao longo das décadas, essa COCIP veio mudando. Sim. Edificações construídas em 1900... Eu não vou dar um exemplo... Em 1960, tem uma COCIP diferente de um construído agora. Mudou. Né? Mudou um monte de regra, um monte de obrigação. Mas existem obrigações que, mesmo com a alteração da COCIP, são obrigadas a se normatizar? Até 2018, acho que o que acontece? Não era exigência nos projetos de incêndio para edificação dessa aqui, a instalação de butoeiras de alarme de incêndio e sinalização nos andares. Vocês já notaram aquelas caixinhas que tu aperta embaixo, aí em cima fica piscando e fazendo barulho. Que é ligada a uma central, que normalmente fica dentro de uma sala de câmeras do condomínio ou dentro de uma portaria que ali toca ali um andar, 12º andar do bloco 1. Entendi. Tem algum BO lá. Então, assim, de 2018 para cá, passou a ser obrigatório isso. Mas comercial ou residencial também? Ambos. Vitor, o que você acha disso? Cara, foi uma das melhores criações que eu tive. Porque a gente viu muito a questão do detector de fumaça, né? Isso já é muito legal. Mas eu costumo dizer o seguinte, alarme de incêndio, né? O nome. Então tem um incêndio, eu vou tocar o alarme. Cara, hoje, infelizmente, a gente está vivendo uma era aí, né, cara, do infarto, né? Dos mais novos aí morrendo. Ontem eu tive notícia com um cara de 56 anos, infartou, morreu, cara saudável, assim, a princípio. Né? Nunca apresentou nenhum problema, jogava bola, normal. Pô, tu tá se sentindo muito mal, tu tá sozinho dentro de casa, um idoso, um pai, uma mãe, um filho. Aconteceu um problema, pô. Né? Um adolescente, 10, 15 anos, sei lá, chega no corredor, se você orientar ele e apertar aquela butoeira, alguém vai chegar lá para te ajudar. Então, ou seja, além de ser um alarme previsto em norma para incêndio, eu tenho visto ele salvando vidas também de pessoas que necessitam. Um idoso, pô, tá passando mal, cara. Pô, não consegue chamar ninguém, liga no interfone, não sabe para que número liga no interfone, corre no corredor e tem aquela orientação, que é o que eu falo, a gente está tentando fazer, é um esforço muito grande, fazer a conscientização das pessoas para aquilo que às vezes ela já tem dentro do condomínio dela. Que tu apertou aquele alarme, ele vai tocar lá, o porteiro, ou a pessoa que emergência, vai falar, pô, cara, olha só a rádio, atenção, vai lá no andar tal que tem alguma emergência lá, ou incêndio, alguma coisa. Vai chegar lá, tá a pessoa pedindo ajuda, você salvou uma vida com um aparelhozinho que você hoje fala assim, é muito caro, mas quanto custa uma vida, né, pra gente responder, às vezes até por negligência. Então, assim, eu acho que essa alteração foi primordial, eu acredito que vai vir outras novidades, tá? Existem dois tipos de declaração, né, de emissão. Uma simplificada e uma não simplificada. Sim. Minha última pergunta é norteada por isso. O que pode ser simplificado e o que não pode ser simplificado? Simplificado, o Wesley, é baixo risco, entendeu? Por exemplo, vamos lá, uma pessoa tem ali uma sala de massagem, uma lojinha, né, que seja uma... beira da rua ali, que né, a gente tem no Rio de Janeiro muito aqui. Escritório de advocacia. Escritório de advocacia. Tem só papel. Só papel, beira de rua, bem tranquilo. Ele vai ali, consegue de repente emitir um processo simplificado. É um processo totalmente diferente do que é feito pelo bombeiro, por mais que seja... Os riscos são menores. Ele vai até determinados metros quadrados que é permitido. Aí tem algumas exigências. Pô, se tiver sprinkler, fizer parte de um todo, tiver sprinkler, não pode. Por exemplo, aqui é pequeno, mas não poderia. Mas é um estúdio e tudo mais. Não poderia, né? Porque faz parte de um todo e tem só de ter sprinkler, então, você está me dizendo que já é obrigado que já não seja simplificado. Já não pode então, ser. Mesmo que você... olha que interessante. Então, pode ser que seu escritório de advocacia não seja à beira da rua, mas seja dentro do edifício comercial que tem sprinkler. Já não pode ser mais simplificado. Eu peguei um cliente, cara, que eu nunca vi
ter tanto trabalho, ele... Cara, eu acho que a orientação é errada, não foi nem ideia dele, né? Ele tinha uma centralzinha, uma garagem, Sim. né? Dentro de um condado, imagina um condado bem, acho que até Caxias ali, não sei, um condado. Não era um shopping, era um condado mesmo, com várias portas, tipo de garagem mesmo. E ele alugou aquilo ali para fazer distribuição, tipo, não era Mercado Livre na época. Ele recebia um material, botava nos carrinhos dele ali e distribuía nos endereços, né, de quem comprou aquele material. Pô, ele me procurou, porque eu acho que notificaram, não lembro, tem bastante tempo isso. Assim que começou o simplificado, cara, eu peguei o KNAI dele, devia ter umas 10 coisas. Caramba. De todas as coisas, ele só trabalhava com uma, que era transporte do material específico lá, que não era problema. Sim. Ele tinha charutaria no KNAI dele. Cara, charutaria, nem eu imaginava. Primeiro que eu nunca fumei charuto, nunca me interessei, mas, cara, gerou uma conversa tão longa para a pessoa me explicar o que a charutaria gerava, porque não pegava o simplificado no estabelecimento dele por causa daquele KNAI da charutaria. Então sairia para ele muito mais barato ele tirar o KNAI da charutaria do que fazer a defasão. Tem estabelecimentos que eles são tão baixo risco que você tenta fazer um simplificado, dá que não há necessidade, não precisa. Nem do simplificado. Nem do simplificado. Já aconteceu de ver isso. Entendeu? E o simplificado é um processo, já diz o nome, simplificado. Entendeu? É um processo que foi criado para de repente, pequenos, né, comerciantes ali, pessoas que têm negócios menores, né, com baixo risco, desde que o KNAI, o cara tem uma indústria do tamanho dessa sala aqui, mas é uma indústria. Não vai pegar. Não importa o que você está escrito indústria aí, tu não vai conseguir. Vitor, para finalizar, a gente sempre fazia uma pergunta, que era uma pergunta surpresa, para a pessoa, porque a gente perguntava muito sobre a vida da pessoa, e esse ano a gente vai mudar um pouco esse contexto do nosso programa. Sim. E a gente tinha 2 fases, uma que a gente perguntava sobre a vida pessoal, e 2 que a gente pedia para a pessoa se definir em uma palavra. Eu estou tirando de falar da vida pessoal para não ser muito invasivo esse ano, só que eu quero continuar pedindo para que você se define em uma palavra. E o segundo, que eu vou te pegar de surpresa, porque ninguém sabia, você vai ser o primeiro. Existe alguma frase na história, ou uma frase que você considera que rege a sua vida? Tipo, eu tenho uma frase minha que é: quem nasceu para aprender, quem nasceu para ensinar, nunca se cansa de aprender. Existem frases de pensadores ou frases que você simplesmente determina que essa frase rege a sua vida. Então eu queria fazer essas 2 perguntas. O primeiro, se define uma palavra. E segundo, se existe uma frase que pode te ajudar. Cara, uma palavra assim, né, não chega a ser uma palavra, mas acaba sendo uma frase bem curta também, né, que é amor ao próximo. Né, uma coisa que eu sempre tive desde a minha infância. Isso vem do bombeiro também, né? Já tinha. Mas isso, de repente, é até um pré-requisito pra você transformar bombeiro, né? Nós nos conhecemos hoje aqui, você chegou, pô, surfista, caramba, coisa e tal. Então, assim, as pessoas... Você tem cara, né? Sim, a cara. Não conseguia nunca ficar em pé na prancha. Já tentei, morei em frente à praia. Então, assim, numa barraca de campo. Não acho que eu sou... Alguém se liberando aqui, falando que... Se puxar mais um pouquinho... A gente vai ter essa oportunidade que tem um barco, né? Pra gente não estender, pô, eu morei 13 anos no camping Clube da Praia da Macumba, numa barraca de lona. Então, assim, além virou surfista? Não, eu tinha várias pranchas, mas surfar muito mesmo, eu nunca surfei, cara. Sempre fui meio fraco do surf, mas todo dia eu ia pra água com a rapaziada e ficava lá. Então, se tu acha que quem tá com a prancha na água é surfista... Eu peço, pessoal, deixe em casa seu comentário, olha pra esse visual, me diz aqui no comentário se não parecer surfista. É surfista. Então, assim, então eu sempre me defini porque, assim, eu tive pessoas muito boas, né, cara? A gente olha a aparência, infelizmente... O ser humano, ele julga muito a aparência, até hoje, né? É um dos maiores defeitos que nós temos. Se você não falasse que você tinha iate, tudo isso, eu jamais imaginava. Imaginar que você tinha o PS6 já, o PS6, que tu ficava jogando o dia inteiro, né? E estudando. Não tem nenhum nem outro. Então, assim, pô, Marcelo, pô, Bitcoin tu também eu acredito que você teria. Eu falaria isso. Mas assim, eu fui Isso aí é o faraó. Eu fui uma criança, né, cara? Eu fui uma criança ali na minha fase de criança ali que passei muitas dificuldades na vida, né? E adolescente, continuei passando, comecei a trabalhar com a carteira assinada com 13 anos de idade, né? Eu gosto muito, eu me orgulho muito disso, sabe? Comecei com 15, carteira assinada. Eu tive pessoas, assim, irmãos da minha mãe, irmã da minha mãe, minha madrinha que tá em vida hoje, teve tio que eu perdi na pandemia, tem outro tio também que tá em vida hoje,
que eu gosto sempre de falar isso, que as pessoas dizem, olham pra gente hoje e falam, tua vida é fácil. Minha vida nunca foi fácil. E eu passo isso todos os dias com meus filhos. Hoje eu procuro dar para meus filhos aquilo que eu não tive, mas sabendo, me mostrando para ele quanto custa. Então, assim, eu sou muito rígido com isso, sabe? Com a minha esposa, dentro de casa, porque eu necessitei de morar na casa de mais de 5 parentes meus e na casa de 2 irmãs minhas, porque meus pais não tinham condições de me criar. Caramba. Então, assim, isso aí é uma parada que não me dói. É uma parada que me gera muito orgulho e combustível todos os dias para eu continuar. Mas então, parabéns pela trajetória. Então eu sempre pensei nisso, cara. Eu acho que o amor ao próximo foi o que teve nessas pessoas para poder traçar a minha vida e eu chegar aonde ainda não é o meu foco. Ainda falta muito para eu chegar. E sua frase? E a minha frase, cara, é parte de um salmo que eu tenho desde a minha infância, quando eu li a primeira vez, que é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Salmo 23. Eu acho que se a gente, respeitando todas as opções religiosas, né, a gente não está aqui para isso, mas quando a gente tem Jesus na frente, que a gente tem Deus na nossa frente, cara, nada se torna impossível. Se você tem um projeto, se você tem um condomínio, é administrador, é síndico, o condomínio tá passando escassez de dinheiro e você não consegue fazer, não tem problema, procura a gente. Eu aprendi com aquele cara da Casas Bahia lá e fazer aquele parcelamento. Entendeu? O negócio é a gente se ajudar. Você vai falar uma coisa que eu vou dar a palavra para ele terminar. Não, eu achei isso assim, 2 coisinhas rapidinho. Tu falou sobre frase, né? Eu morava na Penha e eu estudava no colégio Nossa Senhora da Penha. Então eu passava todos os dias... Você vai fazer chorar não, né? Não. Ah, tá. Eu passava todos os dias em frente ao segundo subgrupamento de busca e salvamento, que era o segundo na SGBS. Penha, eu fui do primeiro grupamento de busca e salvamento a vida inteira. De repente, até da turma do meu ex-cunhado. Tá, porque ele também era de lá. E lá tinha uma frase que eu passava todos os dias e olhava e eu lia. Buscar e salvar? Não. Só o sacrifício nos conduz à vitória. Por isso devemos amar as dificuldades para se ter prazer em vencer. Nossa. Todos os dias eu passava e olhava aquela frase. Então, assim, é uma frase que eu trago para minha vida. É mesmo? É, sim. Repete então pra gente. Só o sacrifício nos conduz à vitória. Por isso devemos amar as dificuldades para se ter prazer em vencer. Bonito. Tá? Essa é a frase que eu tenho para minha vida. Do Corpo de Bombeiro, eu peguei por isso assim, eu sou fanzaço dos bombeiros. Assim, Obrigado. Bombeiro, polícia, médico e os professores. Para mim, eram profissões de ter supervalorização. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem. Então... Mas só que, antes de terminar, eu não sei se poderia, tá? A gente está falando sobre brigada de incêndio. A gente, assim, como o Ashley falou, a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas, 4 horas falando sobre temas de segurança dentro do condomínio. Hoje, eu não sei se a lei permite, tá? Você poderia, de repente, chamar um amigo seu do Corpo de Bombeiro para a gente falar sobre brigada de incêndio e falar quais as maiores ocorrências que o bombeiro tem dentro dos condomínios? Isso seria legal, possível? Você trazer alguém, isso feriria alguma norma do Corpo de Bombeiro ou não? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que não há problema nenhum. Né? A pessoa passar um conhecimento, uma vivência. Posso estar, sim, fazendo esse levantamento junto para você. Se tiver algum problema para um amigo estar falando a respeito disso, eu busco, né, a informação e volto aqui para a gente debater isso aí. Perfeito. Porque, assim... É um tema que a gente pode ter muitas... eu costumo dizer, né, cara? O meu físico hoje, ele não permitiu, né, em 2019 ali, que eu permanecesse nos quadros do Corpo Bombeiro na ativa. Mas é impossível uma pessoa que tem amor ao próximo, que tem o sangue de bombeiro, passar por uma ocorrência ou ver alguém necessitando de alguma coisa e não fazer nada. Então, assim... Se é uma ocorrência na rua, se é um acidente, eu paro meu carro, não importa o lugar, e eu vou dar o máximo meu que eu puder ali, nem que seja o sacrifício da própria vida para poder ajudar o próximo. Falando nessa frase, pegando um gancho aqui, lá no primeiro grupamento de policiamento, que após... Primeiro ele começou na Penha, o GBS. Começou na Penha, não, começou na Praça Bandeira. Da Praça Bandeira, ele foi para Barra, e o segundo grupamento foi para Barra primeiro, e Penha o segundo grupamento. Então, no GBS é assim, buscar, talvez achar, vírgula, mas nunca desistir. Entendi, foi maneiro. Então, acho que a gente tem que sempre tentar. Pô, mas eu não estou conseguindo, mas desistir não é opção pra gente. Então, assim, a gente começa... Né, a gente não é herdeiro, né? Cada batalhão tem uma frase?
Normalmente costuma ter, né? Legal, uma legal. coisa e é sempre nunca novo, Presta é sempre atenção. dos antigos, né? Às vezes Quando está agora na passar, vou parede, prestar atenção agora, sim. às vezes está numa parede, às vezes está em algum... Vitor, antes da gente finalizar, eu queria que você olhasse para sua câmera, que provavelmente é a câmera da ponta aqui, Tito. A segunda? As duas? Ah, então as duas estão em você. Manda um recado falando da sua empresa, fala o que você pode ajudar o síndico hoje, que precisar de alguma ajuda. Perfeito. Tem um minutinho para você poder se despedir da galera. Eu gostaria aqui de deixar os canais, né, os telefones, à disposição de todos vocês que têm dúvidas, que não têm certeza, que não sabem como agir diante dessa situação, desse tema que foi debatido aqui. Projeto de segurança contra incêndio e pânico. A União Consultoria Oficial, ela está pronta para te ajudar, para te auxiliar. Independente de fechar o orçamento conosco ou não, a sua dúvida nunca vai ficar sem resposta. Nos procure, nos contacte, que nós iremos até você, ou por telefone, ou por e-mail, seja lá o melhor canal que você entender, para nós estarmos esclarecendo para você, te orientando, te auxiliando, para que amanhã você não possa ser uma pessoa pega de surpresa por uma situação que era obrigatoriedade e você não sabia. Então, conte com a União Consultoria Oficial, que nós estamos prontos para te ajudar e te auxiliar no que for preciso. Perfeito. Ó, não poderíamos ter uma finalização melhor do que essa, não é isso, Marcelo? O cara parece locutor, né? Não é? Além de, Filho de locutor. Mas tá vendo? além de surfista, locutor. Filho de locutor. Mora na beira da praia. Morei. Marcelo, alguma consideração final? Não. Só agradecer mesmo a presença. Eu quero agradecer a sua presença. Dizer que, assim, realmente seriam 2 horas, 3 horas de programa fácil, porque é um assunto que eu não domino, mas eu tenho um pouquinho de conhecimento por causa da engenharia, então eu vivencio um pouco disso, mas é muito importante até para mim mesmo poder tirar dúvidas como essa e poder ajudar o público de casa também a tirar essas dúvidas. Você quer falar mais uma coisa, finalizar? Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade, né? Por estar conhecendo você hoje, uma pessoa que dá para ver que, pô, é alto astral. Esse é um olhar. Eu tenho poucos amigos ricos. Graças a Deus eu tenho. Queria agradecer de verdade a vocês a oportunidade. Acredito que daqui para frente a gente tem muito a somar um com o outro. Eu estou sempre pronto, precisou, alguma dúvida. Vamos abordar outros temas que eu acho que, como você falou, são temas e temas que a gente pode estar aqui debatendo. Muita coisa. Eu quero estar à disposição de vocês, se vocês precisarem. Um dia a gente pode parar falar só sobre projeto. Só sobre projeto. Cara, muita coisa. Sobre as atualizações, como nós falamos aí do projeto do alarme de incêndio. Meu condomínio é anterior, eu sou todo aprovado, não mexi em nada, não preciso fazer nada. Eu posso colocar? Claro. Putz, cara, um dia a gente podia vir falar sobre COSIP, cara. Sim, será sobre um prazer. os anos dos prédios e quais são as alterações. Sim, as modificações que tiveram anterior e posterior. A pessoa vai curtir, porque a pessoa vai olhar e vai falar assim, pô, meu prédio é de tal ano. Entendeu? Pô, mas isso aí legal. Que você falou, pô, salva a vida, pô, aqui no meu condomínio tem muito idoso, né? E aí, seria interessante, posso colocar? Claro. Para mais, não é erro, não pode deixar de ter. Entendeu? O problema é a omissão. Então, assim, muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade. Quero agradecer aí a todos os patrocinadores do programa, que a gente continue aí essa parceria e que a gente possa caminhar junto aí daqui pra frente. Escutou, cara, né? Muito obrigado a você de casa por estar assistindo. Esse é o primeiro episódio que a gente está gravando na temporada 2026. Isso. Então, infelizmente ou felizmente, vocês vão ter que aturar a gente mais um ano inteiro de programas. Então eu peço mais uma vez, compartilhe nosso canal, dê uma curtida nesse vídeo e mande esse vídeo para outras pessoas que tenham dúvidas e ou se tenham inscreva, curiosidade. né? A gente sempre fala compartilhe e curta, mas o mais importante também é se inscrever. Mas a pessoa não tá se inscrevendo, não? Não, eu tô achando que não, hein? Rapaz, não, tá brincando, não, tem pô, bastante. Aí é sacanagem, então tem vamos lá, bastante inscritos. curta, uma missão pra você hoje. Você não é corpo de bombeiro, você não é bombeiro, mas você tem uma missão hoje. Comente, curta e compartilhe. Nem que seja, ele é surfista sim e ele tá mentindo. Tá bom? Obrigado, e todos do Corpo de Bombeiros se inscrevam. Obrigado, pessoal de casa, mais uma vez. E tchau, Mundo Condominial. Um abraço. Tchau, até a próxima. Tchau.